Por gentileza, abra a sua Bíblia ou a sua revista em Marcos, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 29 ao 39. Como o pastor Carlos disse, a nossa aula de hoje é a aula de número 5. Marcos, as obras do servo. Se você olhar na sua revista, todas as vezes que o escritor se refere a servo, aí ele vai colocar com S maiúsculo, que é o jeito de lembrar-nos de que ele está se referindo ao servo por excelência, que é Cristo. Amém? Nós somos servos e precisamos seguir essa referência, esse modelo que é Jesus. O que a gente vai aprender aqui essa manhã é, eu diria, essencial para a nossa fé cristã, porque nós vivemos numa era, numa geração que se apaixonou estranhamente por aquilo que Jesus nunca quis. Tronos, medalhas, troféus, essas coisas Jesus nunca quis. John Stott, um dos maiores mestres da história da igreja, num dos seus livros ele disse que o símbolo da fé e do ministério cristão não é um trono, não é um cetro, não é uma coroa, não é um troféu, nem muito menos uma medalha. O símbolo do ministério é um avental sujo, é o serviço, é o trabalho. Então, duas coisas precisam ficar muito claras para nós. Como igreja, nós não temos um projeto de poder, temos um projeto de serviço. E segundo, só é possível servir onde há humildade. Portanto, arrogância, senso de poder, domínio, essa coisa não tem a ver com a nossa fé. É um estranho híbrido de linguagem que entrou na nossa igreja e é preciso ser tirado o mais rápido possível para que a gente se pareça cada vez mais com Jesus e cada vez menos com o mundo que a gente está vivendo. Amém, irmãos? Vamos para o texto bíblico? Diz assim, Marcos capítulo 1, versículos 29 a 39. Presta bem atenção, esse é um daqueles textos bíblicos que a gente acha que é simples, e não é não. Principalmente porque a gente comete um erro grave no que tange a hermenêutica, a interpretação dos textos bíblicos. É o crente do século 21 ler os textos dessa era com o olhar de hoje. Isso é gravíssimo. Para nós hoje, febre pode não ser nada. Nessa época aqui, matava e muito. Então é importante lembrar de que época estamos falando. Amém, irmãos? Dá uma olhada com calma no texto. Marcos 1, 29 a 39 diz assim, ó. Depois de sair da sinagoga, portanto era sábado, depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados. E toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos doentes acometidos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe, todos te procuram. Jesus lhes respondeu, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Amém. O Evangelho segundo Marcos, e eu sei que foi feita já uma primeira aula bastante introdutória sobre isso, de modo que até ajuda para a gente não ficar lembrando muita coisa, mas o Evangelho segundo Marcos é conhecido como o Evangelho do servo. Essa é a principal identidade, a principal característica de Marcos. Se Mateus olha o Evangelho do rei, Marcos enxerga o servo. Isso é fundamental a gente entender, tendo em vista de que provavelmente, historicamente falando, Marcos tenha sido o primeiro dos textos, a base, a referência de todos os outros. Servo vem primeiro. O Evangelho segundo Marcos é o Evangelho do servo. Marcos tem um especial interesse
nas obras de Jesus, no seu serviço, no modus operandi, o jeito como Jesus trabalha, por que faz isso, como faz isso e em fazendo, o que isso reverbera, como isso ressoa, quais são as marcas que isso deixa. Então Marcos faz uma análise profunda do que é ser servo, da chamada teologia do serviço. Isso aqui é extremamente importante, porque a ótica de Marcos tem a ver com essa ideia que a gente tem que resgatar o mais rápido possível, de que a obra de Jesus não é só um palavreado, uma ideologia, uma ideia que se vai jogando, não é só isso. Tem muito mais do que isso. Ela se revela na prática dele. Então há um casamento perfeito entre o que Jesus falava e o que Jesus fazia. De modo que a gente pode dizer que Jesus tinha uma palavra falada e falava aquilo, e vivia aquilo que falava. Então há um casamento perfeito aí. O versículo-chave do Evangelho de Marcos é Marcos 10, 45, quando Jesus diz assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso aí é o versículo-chave do Evangelho de Marcos, o que já é tremendo, porque é uma inversão de muitas das lógicas que se impõem hoje. Ele está dizendo, eu não vim para ser servido, e a tentação de hoje é que alguém sirva a gente. Essa é a grande tentação no quintal evangélico brasileiro, principalmente. Tanto que é interessante, enquanto estava pensando essa aula de hoje, uma coisa me veio à mente que me deixou até preocupado. Há um pouco tempo atrás, existia até um certo orgulho nos crentes, em quando você perguntava como ele era, o que fazia, em responder, eu sei que você vai lembrar disso, eu sou servo do Senhor. Lembra disso? Hoje eu sou evangélico, que é uma tragédia. Evangélico é a pior etiqueta que a gente já teve. Porque dentro do evangélico cabe tudo. As modas, as manias, as aspirações, a coisa mais tosca que existir, as doenças neopentecostais, cabem tudo aí. Acredito que o melhor nome para nos definir é servo. Isso se de fato seguimos a Cristo. Porque Ele é o servo por excelência. De modo que, de verdade, aquilo que nos identifica e legitima como gente que anda com Deus é o nosso serviço. É por isso que muito do que a gente prega precisa estar revelado no que a gente vive. Esse é o principal sentido de quando Tiago diz que a fé sem obras é morta. O que Tiago está dizendo é muito profundo. Está dizendo que aquilo que eu creio se revela naquilo que eu faço. Minhas obras testificam da minha fé, de modo que não adianta nada ter uma extraordinária retórica teológica, ter todos os rótulos de crente, e na minha casa ter 25 Bíblias, das quais eu não li nenhuma, do que eu de fato não ter uma vida cristã que se revele no trabalho, na casa e no dia a dia. O servo define o nosso serviço. Amém? Ser servos. Olha que interessante, para Marcos, a espiritualidade do serviço, e é importante lembrar disso, espiritualidade do serviço, ela é compreendida quando a gente está sintonizado com os princípios desse servo. Os princípios fundamentais de Jesus eram o amor, a unidade com os discípulos e esse serviço o tempo todo, porque isso, de certo modo, era o modo que legitimava Jesus. Você pergunta para ele alguma coisa, ele dizia, eu estou em missão do Pai, faço o que o Pai me mandou fazer. Então, olhar para o servo sem olhar os princípios que ele determina, não é olhar para o servo certo. Por isso que é tão complicado quando às vezes a gente faz malabarismos teológicos para tentar mostrar aquilo que a gente crê. Para vocês terem uma ideia, na linguagem bíblica, por exemplo, a gente usa às vezes a palavra servo, porque é uma palavra até bonita, até interessante. Difícil seria alguém usar a palavra correlata do grego, que do grego doulos significa escravo. Aí é mais difícil, não é? Dificilmente alguém vai bater no peito e dizer, eu sou escravo de Jesus. Porque a palavra escravo vem um peso histórico de escravidão muito forte. Então a gente coloca servo porque servo é um jeito até mais bonito, malandramente gospel de falar, não é? Então é complicado quando a gente não entende o poder e o impacto de ser servo de Cristo. Quando a Bíblia, em Marcos, coloca a ideia de servo, não está apenas colocando dentro desses níveis que a gente põe de convivência de igreja. Servo aqui não é quem respeita uma agenda semanal de culto. Servo aqui é quem radicalizou a vida em prol de servir ao outro. Esse servo aqui termina na cruz. Esse é o tipo de serviço que pouca gente vai querer, não é?
Ainda bem que do ponto de vista de Jesus a cruz não é fim, é começo. Então quem, entre aspas, termina nela, aí que de fato começa. Como dizia Agostinho, torna-me teu escravo, porque só então serei livre. A igreja é feita disso, do verdadeiro serviço. Para Marcos, eu quero que você guarde uma coisa aqui, ó. Marcos tem uma profunda convicção. Jesus Cristo é o servo por excelência, modelo e referência do nosso servir. Marcos é o homem que tem uma teologia de serviço plena. Ele olha para Jesus não apenas como alguém que anda, que fala, que faz, mas como alguém em quem, por fazer, determina seu amor. Ele faz porque ama, faz porque vive aquilo que faz, de modo que para Jesus servir é um privilégio, não uma imposição. Serve porque em servindo ele se legitima. É o servo por excelência. Não é um servo que só sofre, só chora. É importante entender isso. Às vezes a gente faz a leitura de Isaías, o servo sofredor, e jogando para Jesus como se fosse um fardo para ele. Não era. Para Jesus era uma alegria estar vivendo e servindo para o reino de Deus. O que leva a gente a perguntar se ainda é para nós também um privilégio. Será que é? Eu quero pontuar essa aula aí de acordo com a revista. Quem tem a revista aí, é só seguir os pontos. Vou só falar dos pontos aí para ficar mais fácil didaticamente de você entender. A revista colocou assim, ó, primeiro ponto aí, ó, o ensino da palavra. E olha que interessante. A missão primordial de Jesus, do servo, era evangelizar. Os milagres serviam como uma espécie de servo provisório da palavra. Jesus fazia um milagre para que esse milagre abrisse a porta da pregação, da palavra. Principal objetivo dele, o servo, quando você olha as obras do servo, lembre disso. O primeiro sintoma de que Jesus está em um processo grande de trabalho de servo é o evangelizar, a palavra. Porque, por incrível que pareça, esse é o modo como Jesus abre mentalidade, rompe uma série de cadeias, trabalhando com a palavra. E isso é fundamental a gente entender. Porque essa obra de Jesus, não é que Jesus só falava, mas ela era o primeiro impacto, o primeiro ponto. E interessante que, se você quiser ter uma densidade do que Jesus falava, aí vai para João, porque João é um evangelista que trabalha profundamente o falar de Jesus. Por isso que é tremenda a Bíblia. Ela tem essas 4 dimensões do evangelho que dá para nós uma profundidade muito grande. Quando você vê como Jesus lida com o poder, a partir da ótica de Mateus enquanto ele é rei, como Jesus serve, o que Marcos ensina, a profundidade do falar e da filosofia de Jesus a partir de João, e o jeito tão tremendo que Jesus tem de lidar com salvação, que é a perspectiva de Lucas, teológica e profunda. Então, quando você olha esses 4 ângulos de Jesus, você tem um retrato perfeito do Senhor a quem você diz servir. Amém? Ele começa pela pregação da palavra. E quando você olha isso no texto, você vai ver que Jesus sai da sinagoga, vai para a casa de Pedro, aquela coisa toda, de Simão, e tem toda uma ideia se desenrolando no texto, e no final do texto que nós lemos de Marcos, ele vai dizer assim, ó, no versículos 38, se você tiver com a sua Bíblia ou a sua revista, dá uma olhada, versículo 38, ó, Jesus lhe respondeu, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois para isso eu vim pregar, eu vim para pregar. E olha o que ele diz, foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles. Eu gosto muito dessas expressões aqui, ó, as sinagogas deles. Isso para mim parece uma das coisas mais tremendas, mais profundas da gente dizer. Jesus sai pelas sinagogas deles, o que significa que é muito fácil criar uma religião que Jesus não se interesse por ela e que ela fique sendo nossa e não dele. Ou seja, que Jesus nos livre da nossa igreja ser uma igreja nossa e não dele. Que ele possa dizer, eu vou até aquela igreja porque aquela igreja é minha. Já pensou se Jesus tiver que passar por aqui só para pregar na nossa igreja? Quem é que disse que nós temos uma igreja? Nós somos uma igreja. E tomara que sejamos dele. Para a gente não criar uma dicotomia entre a igreja nossa e a igreja dele. Deu para entender? É muito interessante isso. Aí Jesus sai pregando pelas sinagogas. E o interessante de Jesus é que a pregação dele tem um senso de urgência. É chegado o reino dos céus. Ele vem para ministrar, para pregar, vem falando. E é importante a gente entender como ele pontua aí na revista essa questão do falar de Jesus. Dá uma olhada. Primeiro, 1.1, o servo ensinava com autoridade. E ele colocou na revista algo muito importante. A grande diferença entre o ensino de Jesus e o ensino dos outros mestres, os escribas, era basicamente a fonte. Jesus ensinava com base nas Escrituras, no amor do Pai. Os outros ensinavam com base em suas tradições. É importantíssimo entender isso. Qual era a diferença do ensino de Jesus? A fonte, o amor, o modo como ensinava.
Já na época havia toda uma imposição tradicionalista. E é importante fazer uma distinção que eu sempre faço, mas tem que fazer de novo. Há uma diferença entre tradição e tradicionalismo. Esse ismo denota sempre um problema. Yaroslav Pelikan dizia que a tradição é a fé viva daqueles que já morreram, mas o tradicionalismo é a fé morta de quem ainda está vivo. E os tradicionalistas têm esse problema. Eles algemam a gente, enrolam a gente com uma série de propostas, e isso é cansativo, é difícil. Jesus, quando pregava, tinha algo tão vívido, tão puro, tão tremendo, que a Bíblia coloca uma história em que alguns soldados foram enviados para prendê-lo. Voltaram sem prendê-lo e dizendo: ninguém jamais falou como aquele homem. Isso é uma capacidade tremenda de olhar para um soldado tão embrutecido como naquela época e tocar a alma a partir da palavra. Falar, o modo como se fala, o jeito como se fala, a autoridade. E a gente precisa entender uma coisa urgentemente. É importante entender a diferença entre autoridade e grito. A autoridade não é grito, não é imposição, não é a mania que a gente tem de bater no peito e dar a chamada carteirada. Carteirada gospel é a pior de todas. Fiquei sabendo de uma mulher que entrou num avião, sentou do lado de um homem, falou assim: o senhor é crente? Não, sou pastor. Ué? Carteirada gospel. Tem muita gente que faz isso. É interessante que o modo como Jesus se portava e trabalhava com a sua identidade ia muito além de rótulos, de etiquetas. Era o falar. O falar que demonstrava uma autoridade plena. O que é autoridade para Jesus? É a força de seu conteúdo, a profundidade da verdade. Jesus fala da verdade. Ele chega para a mulher samaritana, por exemplo, em João capítulo 4, é tão tremendo. Os verdadeiros adoradores são os que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Verdade ali é o evangelho, a verdade da palavra, toda a verdade dele exposta nas escrituras. Não é a minha verdade, relativismo, como Peter Ustinov dizia que o relativismo nasce da percepção apenas do meu ponto de vista. Ustinov dizia que a verdade é como um lustre, todos na sala podem vê-lo, mas cada qual de um ângulo diferente. O que ele não pensou é que não interessa o ângulo, o lustre permanece lustre, não é verdade? Meu ângulo não transforma em não lustre aquilo que lustre é. Portanto, é importante lembrar de uma vez por todas que para Jesus a verdade, a autoridade e a profundidade se mesclam numa coisa só, no amor pelo qual eu falo. A verdadeira autoridade que emana de Jesus não tem a ver com a capacidade de impor, mas de propor. Não é goela abaixo, é coração adentro. Não é no braço, pode ser no abraço. Essa é a chamada de Jesus. Amém, irmãos? Deu para entender a autoridade? Nunca mais grite com alguém e fale: sabe com quem está falando? A única vez que você pode usar essa frase, sabe com quem está falando, é quando você estiver em estado avançado de Alzheimer. Que aí nem você mais sabe. Deu para entender? Olha que interessante. 1.2, o servo ensinava com sabedoria. Guarde isso daqui, ó. Jesus ensinava não para mostrar conhecimento ou para fazer uma guerra de conteúdos. Ele ensinava com amor, com a vida e com a graça. Sabedoria para Jesus não é acúmulo de informação. A gente tem um grave erro no século 21, porque nós somos uma sociedade que tem caudalosamente acesso à informação. Eu estava lendo esses dias um escritor que disse que hoje uma criança de 10, 11 anos consegue acesso a um volume de informações durante um dia que um adulto levaria 40 anos para conseguir na Idade Média. Imagina, nós temos um volume gigantesco de informações. Eu estava ministrando num evento de casais no interior de São Paulo recentemente, e eu falei para eles que o celular roubou dos pais a certeza da frase: meu filho está seguro em casa. Não está mais, não é? O acesso à informação é muito forte, tanto que os novos psicólogos trabalham com uma nova doença chamada infoxicação. O que é isso? A intoxicação adquirida pelo excesso de informação. O indivíduo com tanta informação não fica feliz, nem sábio, ele fica infoxicado, portanto doente. Há uma diferença grande entre informação e sabedoria. Acompanha comigo o raciocínio para você entender. Informação é o nível mais básico. Você juntou duas letras, você consegue informação. É simples. Aprendeu a mexer com isso, aprende com informação. Então é rasteiro, superficial. Um nível acima disso é conhecimento, que é processamento de informações. Acima do conhecimento, aí vem sabedoria, que é saber jogar fora, saber que nem tudo você precisa, saber que tem que abrir lugares na alma para não ficar infoxicado, saber que às vezes não dizer é a melhor forma de falar.
Por isso que a Bíblia é feita de gente que fala muito sem falar demais. Maria, por exemplo. Acima da sabedoria, você tem aí a sapiência, que seria o modo como o Espírito Santo, através do fruto do Espírito, trabalha em nós o que nós temos como conhecimento, sabedoria. Acima disso, só aqui, tem a iluminação. E é só Jesus que começa aqui, eu sou a luz do mundo. O resto, todo mundo começa embaixo. O problema é que no processo muita gente se perde e quando está no primeiro degrau acha que já está lá em cima, não é? Interessante que Jesus vai olhar e vai falar num nível de sabedoria muito profunda, mas uma coisa que me encanta em Jesus é a sabedoria da simplicidade. As pregações de Jesus não são extraordinariamente profundas no nível escatológico, teológico, para a gente ficar sem saber o que dizer. Ele sabia para a plateia que ele falava. É interessante isso. Tanto que Jesus conversa com Nicodemos num nível muito profundo. Nascer de novo, uma vez que Nicodemos é mestre em Israel. Então, já que a linguagem é alta, ele mostra a linguagem alta. Já com Pedro, ele vê Pedro pescando, puxando a rede lotada de peixe. Ele encosta em Pedro e fala, vem comigo pescar gente. A mesma linguagem. Jesus vai pregar o grande sermão dele, o Sermão do Monte, e ele começa numa simplicidade incrível, mexendo profundamente com o conceito de bem-aventurança. Bem-aventurados, felizes. E aí ele começa dizendo, os que choram, os que perderam, os pobres, os quebrados. Ou seja, quase dizendo, felizes os infelizes, não é? Ele vai mostrar para nós um teste profundo de fé, de que para Jesus, a verdadeira fé não se revela apenas porque eu estou com Ele, andando com Ele e me julgo crente, mas pelo modo como eu me porto perto de alguém que eu sei que é inferior a mim. Paulo vai trabalhar esse conceito e dizer, cada um considere os outros superiores a si mesmos. É tremendo isso. A verdadeira sabedoria que Jesus usava na sua palavra, como uma obra profunda do servo que ele era de não humilhar ninguém. Se tem uma coisa que Jesus jamais faria, é rir de alguém que falasse errado, por exemplo. A sabedoria de Jesus se explicava não pelo modo como ele se julgava superior, não, mas pelo modo como ele fazia os menores sentirem-se grandes perto dele. Por isso que a gente está aqui hoje. Porque ele olhou para a terceira parte do mundo, para o mundo complicado, para as partes mais baixas. E por causa desse olhar e dessa palavra de graça, nós fomos atingidos e estamos aqui essa manhã. Nenhum de nós merecíamos. Se estamos aqui, é pela graça divina desse Jesus que tem sabedoria para buscar lá embaixo. Outra coisa, 1.3, o servo ensinava por parábolas. E eu já falei numa das aulas aqui de manhã sobre a questão das parábolas, muito profundas, está no YouTube lá, você procura lá. Mas as parábolas eram recursos didáticos com a finalidade de melhorar a comunicação de verdades muito profundas. E Jesus era mestre nesse recurso. Ensinava muito por parábolas. Os rabinos costumam dizer que quando você entrava num ambiente muito escuro e acendia uma lâmpada, essa lâmpada era a parábola. A parábola ilumina o pensamento na escuridão para que você aprenda a absorção da verdade. Aí, embora o evangelho de Marcos, no evangelho dele a gente tenha só o registro de 4 parábolas, só que elas são completas, numa profundidade de realidades morais, espirituais gigantesca. Então, para Marcos, o servo pregava. E como é que ele pregava? Com autoridade, com sabedoria, através de parábolas, uma linguagem diferenciada de falar. Eu queria que você guardasse uma coisa. A plateia que ouvia Jesus tinha essa percepção de que esse homem que estava falando conhecia demais o que falava, mas amava ainda mais tudo o que dizia. Por isso que Jesus despertava tanto e tão rápido as pessoas. Pode observar que não é só pelo fato dos milagres que a gente vai chegar, mas é também pelo modo de falar. Porque o jeito que a gente fala diz muito. Você já viu gente que às vezes conhece demais, mas é difícil de passar? Eu tive um professor, por exemplo, um canadense extraordinário no conhecimento, muito conhecimento, mas a aula dele era horrivelmente tediosa. 10 minutos era um século para passar. Já tinha professores que não tinham lá essa bagagem toda, mas as aulas deles eram extraordinariamente libertadoras, e 10 minutos era como se fosse um segundo, rápido demais. O jeito de falar. Tem gente que é magnético, fala 2 horas e você não sai do lugar. Já tem gente que é complicado. E nem sempre quem fala tão bem é de fato bom. Hitler, por exemplo, era mestre da oratória, conseguiu levar toda uma geração pelo jeito de falar. A questão não é só o que se fala, é se você ama e vive do modo como o servo por excelência, que é Cristo, te mostra o viver. Eu acho que esse é o ponto que Paulo diz, não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. Ou seja, o que Paulo está dizendo não é que ele substituiu Cristo, ou virou uma espécie de fanático religioso, até porque todo fanatismo é problema. Fanatismo é doença do zelo, é um mal da alma. O fanático apenas troca de camiseta. Tudo que ele ama, ele distorce. É um problema. A ideia que Paulo coloca é muito mais profunda. É de dizer que a partir de agora, minha ótica de vida não é só para mim. Eu vivo para Ele e penso nele em tudo aquilo que vou viver. De modo que agora as minhas realidades existenciais todas são permeadas pela presença de Cristo. De modo que agora, onde eu chego, eu tenho certeza que o mundo vai saber que Jesus chegou ali. Deu para entender? Então, o modo como Jesus fala. Segundo, olha que interessante, ponto 2 aí, ó, a operação de milagres. E aqui, é muito importante a gente ter essa aula de manhã para falar disso. Porque, por incrível que pareça, a gente precisa quebrar alguns mitos em relação a isso, embora eu acredite cada vez mais que a igreja de hoje não quer que esses mitos sejam quebrados. Ela precisa disso. Estranhamente, a igreja de hoje se alimenta desses mitos. É que, na minha função, preciso quebrá-los, à luz da palavra para ser fiel a ela. Mas nós vivemos numa geração que alimenta esses ídolos, gosta disso, precisa doentemente disso. Então é importante a gente entender algumas verdades aqui. Ó. É importante lembrar que Jesus nunca fazia milagres com o intuito de exibir seu poder. Não era um recurso de marketing. Milagre para Jesus era amor em serviço. Simples assim. Ou seja, para Jesus dói, como um pai que vê o filho doente, dói ver alguém com os olhos fechados sem enxergar luz. Ele, quando liberta alguém, não faz isso para propagar algum tipo de marketing. Pode ver que Jesus sempre diz assim, ó, não contem para ninguém. E eu não sei aqui, mas no resto do mundo não funciona isso, né? Você fala, não conte, é aí que o cara conta. Aliás, eles contaram, escreveram, publicaram, lançaram e a gente está lendo, não é verdade? Foram além do não contar. Então é importante a gente entender qual é o princípio que Jesus está colocando. Não é uma proibição do contar só por ela. É o que Jesus dizendo que eu não quero que se transforme no marketing. Aí olha para mim, sinceramente, o que Jesus mais lutou, batalhou, defendeu, que era não gerar marketing em cima do milagre, é o que muitas igrejas mais fazem hoje. Jesus diz, esses sinais seguirão aos que crerem. Sinal é um símbolo que aponta para a chegada de uma realidade. Seguirão os que creem. Hoje, já não é, muitas igrejas já não vivem pelo sinal. O sinal já é o fim em si mesmo e já determina que as pessoas vão até ela, não eles aos sinais. Ou seja, hoje já não são os sinais quem seguem as pessoas, são as pessoas quem seguem os sinais para ver se por causa daqueles sinais Deus está ali. É condicionar Deus a alguma operação de maravilha, algum maravilhamento, se é que existe a palavra. Isso é muito perigoso, porque isso nos torna numa igreja de espiritualidade drogada. Enquanto eu não vir alguma coisa extraordinária, eu não me transformo. Aí, sinceramente, se você quiser ver um milagre, é só pegar o espelho da irmã do seu lado. Se você conseguir se enxergar vivo, você é um milagre. Extraordinário aqui hoje. Amém? Sem falar que, do ponto de vista bíblico, o maior milagre é a salvação. Porque uma pessoa pode ser curada literalmente do mais devastador tipo de câncer, mas morrer sem Cristo. Não valeu nada. Agora ela pode morrer detonada pelo câncer, mas morreu salva, vai feliz. A maior de todas as operações é a salvação. Esse é o maior milagre, essa é a nossa maior alegria. É isso que a gente tem que agradecer a Deus aqui hoje, por sermos salvos. Aí, é interessante a gente olhar para esse texto tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, logo no texto que a gente leu, o texto fala que a sogra de Pedro estava com uma febre. Não é qualquer febre. Eu estava estudando, tem um dos maiores comentaristas alemães de todos os tempos, um indivíduo chamado Adolf Paul, e Paul coloca algumas coisas que eu acho muito interessantes. Uma delas, ele disse que naquela época, na Palestina da época, pelo menos 3 tipos de febre atingiam e matavam muita gente. A chamada febre de Malta, que era muito perigosa, um negócio complicado. Tinha a febre que hoje a gente conhece como febre tifoide, e a pior que havia na época, porque na região pantanosa do Jordão tinha muito mosquito, proliferava muito o que hoje é conhecido como malária, que na época não era. Então há muita infestação desses mosquitos. Muita gente, sem ter acesso à medicina que a gente tem hoje, morreu com essas febres. Jesus chega na casa de Pedro, a sogra dele está com uma febre, não sei se uma dessa, mas provavelmente. Já é um parêntese fantástico saber que Pedro era casado, né? Que tinha sogra. Mas deixa para lá. Aí, a sogra dele está doente em casa. Outra coisa fantástica, Jesus curar a sogra de Pedro. Fantástico, né?
Será que ele curaria a sua? Mas deixa para lá. Olha que interessante, Jesus chega na casa de Pedro, a sogra dele doente, febre, ardendo em febre. Interessante que, é isso que é bonito de olhar pelas visões dos evangelhos. Mateus coloca a mesma frase de Marcos, ele estava com uma febre. Já Lucas, e é bom lembrar que Lucas era médico, coloca um termo mais técnico, isso que é tremendo. Lucas diz na nossa linguagem português, no grego é diferente, ele diz ardia em febre. Ou seja, o olhar de Lucas para o texto já é um olhar mais técnico-científico. É Lucas dizendo que provavelmente não é uma febre qualquer, uma febre que já estava num nível muito forte. Aí o que Jesus faz? Jesus não chega lá, não faz uma mandinga, não faz uma oração grande. A Bíblia diz que ele toma pela mão. É tão bonito Jesus fazer isso. Marcos gosta tanto desse ato de Jesus, que ele vê muito mais o ato do que a cura. Tanto que lá no capítulo 9, quando o pai está com o menino endemoniado, o menino é jogado no fogo e na água, a Bíblia diz que Jesus pega o menino pela mão e põe de pé. Jesus gostava desse ato e Marcos percebeu isso, que para Jesus curar não é apenas fazer um jogo de poder em cima da doença. Eu posso, então eu chego aqui, estalo os dedos e a doença sai. Não. Para Jesus ele não enxerga a doença, enxerga a gente sofrendo com a doença. Então pega pela mão e levanta. Jesus, antes da cura, tem carinho, tem cuidado. Isso é fantástico. Aí quando Jesus põe ela de pé, sabe o que a Bíblia diz? Olha para mim aqui, ó. Olha que coisa fantástica, um detalhe extraordinário que a gente perde. A Bíblia diz que Jesus põe ela de pé e ela, curada, começou a servi-los. Marcos é o evangelho do servo. Spurgeon pregou um sermão inteiro sobre isso. Spurgeon dizia assim, ó, depois que somos curados, é que passamos a servir, porque depois da cura vem o serviço. Ninguém curado por Jesus fica apenas simplesmente jogado nos bancos da igreja como se fosse uma coisa qualquer. Os curados também curam, porque quem foi servido por Jesus passa a servir como Jesus. Olha que coisa fantástica que é isso. Curados, servimos. Perdoados, perdoamos. Amados, amamos. O que Ele fez em nós também nos usa para fazer nos outros. Não é uma fé que a gente se acomoda porque ouviu uma pregação. É uma fé que nos leva para o mundo para fazer diferença na vida de tanta gente que precisa. E olha que coisa bonita que é isso aqui, ó. Aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa ainda muito importante dentro disso aqui, ó. Para Jesus, o milagre não é apenas uma coisa que tem que fazer todo dia, a todo momento. Se você olhar no texto de Marcos, tem uma distinção sutil, mas muito importante. Diz que eles traziam muita gente, toda a cidade foi, todas as pessoas vinham, e Jesus curava muitos, não é todos. Ou seja, nem Jesus sofria de uma síndrome que a igreja de hoje sofre, a síndrome do Salvador do mundo. Nem Jesus fez isso. Nem Jesus saiu curando todo mundo. É estranho que muitas igrejas tenham essa proposta de curar todo mundo a todo momento, a toda hora, não é? Viu como é complicado, às vezes, a gente não ser aquilo que Jesus nunca foi ou nunca quis ser? Não é interessante isso? Olha que interessante. 2.1, dá uma olhada aí, ó. O servo expulsou demônios. É importante lembrar que Jesus sempre teve embates com as forças das trevas. Não há no Evangelho de Marcos uma ênfase só no milagre, na transformação e na palavra. Também há uma ênfase muito importante nesses embates de Jesus com Satanás. Agora, eu preciso dizer uma coisa muito séria. No Evangelho de Marcos, tem um cuidado muito interessante. Não existe no Evangelho de Marcos uma ênfase em Satanás e nas suas obras. A ênfase não está nos endemoniados e no jeito como eles eram. A ênfase de Marcos está em Jesus e na libertação das vidas. É importante demais entender isso. Não caia no erro de inverter essa ênfase. Como tem igreja que inverte essa ênfase? Você já viu igreja que faz até entrevista com o demônio? É a inversão da ênfase, é um talk show celestial. Entrevistar Satanás, não é esquisito? Cuidado com inverter essa ênfase. Você já viu que geralmente o povo que é muito apaixonado por esse tal de a chamada guerra espiritual, geralmente é uma gente triste, esquisita, complicada, que vê diabo em tudo, não é verdade? Quando você vê demônio em tudo, é estranho, mas o demônio já habita seu olhar. Já pensou nisso? Tem gente que se você vê um carrinho na casa de alguém, ele fala que é Satanás, né? Uma boneca ele desvia todinho. Não tem gente assim? Porque a ênfase põe no inferno, não em Deus. Notem uma coisa, se você pegar o livro de Jó, lá no primeiro capítulo, e tirar aqueles versículos que Satanás conversa com Deus sobre Jó, ninguém fica sabendo que Satanás esteve conversando com Deus o resto do livro. Já pensou nisso? São 40 e tantos capítulos, e Satanás não aparece em nenhum lugar mais. Por quê? Porque na agenda de Jó não há espaço para o diabo. Jó vai dizer, Deus deu,
Deus tirou. Quem manda na minha vida é Deus. O que é bom de mim, Deus. O que foi ruim, foi Deus. Porque quem manda na agenda da minha vida não é o diabo. Eu não dou cartaz a Satanás. O meu cartaz todo pertence a Deus. Ele é o Senhor da minha vida e é o centro da minha vida. E só a Ele é que a minha ênfase pertence. É fundamental entender isso. O que tem de crente com essa síndrome do fantasminha é perigoso demais, né? Tem crente morrendo de medo de Satanás o tempo todo. Eu fiquei sabendo de crente que abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa em cima da cabeceira para espantar coisa ruim. Eu fiquei sabendo de uma mulher no Rio de Janeiro que mandava tirar, quando você estivesse doente, você pegava, colocava uma aguinha para ferver, tira a folha do Salmo 91 da Bíblia, põe e faz chá de Salmo 91. Imagina, haja Bíblia, né? Vou fazer logo um de 119, né? O Salmo é maior. Vai que dá pelo menos uns 2 meses aí, né? Pensa no nível que a gente chega. Sabe por quê? Porque nós temos um problema muito sério na inversão da ênfase. Eu estou dando uma ênfase maior nisso para você lembrar como é importante entender que todos os embates de Jesus com Satanás servem para 2 motivos. Primeiro, para lembrar todos nós de que não estamos aqui simplesmente num passeio ou num negócio. É uma guerra declarada contra esses principados, potestades e trevas. Porém, segundo, nós já temos a vitória garantida, porque o nosso Cristo ressurgiu, e Ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. A Ele toda a honra e toda a glória. Essa é a ênfase da igreja. Somos mais do que vencedores por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos? É importante demais entender isso. Tem igrejas que até hoje, igrejas que existem em função do marketing demoníaco. Você já percebeu que alguns hinos falam mais do diabo do que de Jesus? Não é verdade? Eu fiquei sabendo de uma igreja que você não pode nem usar gravata vermelha, porque eles dizem que a gravata vermelha é símbolo do diabo. Agora, vai entender. Satanás vem com a gravata branca, então prega na igreja, não é? Viu como é complicado? É muito importante entender isso aqui. Jesus teve embates com demônios e tudo mais, mas principalmente porque sua missão, seu serviço, passa pela libertação. E essa libertação que ele produz e promove é tão profunda e tão tremenda. Por exemplo, com a questão do gadareno é muito interessante. O gadareno chega para Jesus, nu, endemoniado até a medula. Jesus expulsa aqueles demônios e uma coisa que é fantástica. A Bíblia diz que quando ele voltou para Jesus, estando vestido em pleno juízo, ele implorava. O termo no grego é rogar, implorava a Jesus: deixa eu ir contigo. Sabe o que Jesus diz? Não. Você sabia que Jesus às vezes diz não para os seus rogos e imploros? Ele diz não, vai para a sua casa. Aliás, nos evangelhos, Jesus disse mais vezes, vai para casa do que siga-me. É interessante isso. Talvez uma coisa teológica profunda que eu te diria aqui hoje é vai para casa. Não agora, né? Vai para casa. Muito mais do que siga-me. Jesus não quer um bando de gente seguindo ele cegos, sem saber para onde vão. Porque ele diz que um cego guia outro cego, é esquisito isso. E os dois vão cair. A ideia de Jesus é dizer, eu quero comigo gente que eu tenho chamado para um trabalho. E se está chamado para um trabalho, um discipulado, onde eu as enviar, elas estarão comigo, do mesmo modo. Aí Jesus olha para ele e diz, vai para casa. Sabe por quê? Porque o gadareno está fazendo um erro que até hoje muita gente cai. Apenas querendo trocar de possessão. Ele tem medo da liberdade. Desde que se entende por gente, ele é escravo de demônios e de gente, porque a Bíblia diz que aquele povo acorrentava ele. 2 possessões, a dos demônios e a da sociedade, porque é bom ter um bichinho particular, que quando esse animal particular está lá, eu posso pecar e jogar na conta dele, ninguém vai olhar para mim. Tanto que quando Jesus tira ele da vitrine, todo mundo está livre com o próprio pecado. Então, o que eles fazem? Expulsam Jesus da cidade. O que Jesus fez com os demônios, a cidade fez com Jesus. Aí Jesus sai daquela cidade e fica um sermão sem palavras. Está aí um povo que prefere porcos do que gente. Aí Jesus sai, e olha que interessante. Tem uma cena naquele texto, eu tenho que dizer isso aos irmãos, que é muito sério. O gadareno implora para Jesus, ele diz não. Os demônios também imploram, o mesmo nível de oração, é interessante isso. Os demônios também imploram. Tem gente que se alegra porque ora muito, os demônios também oram. Se você se sente feliz só porque reconhece que Jesus é o Cristo, devo te lembrar que os primeiros a fazer isso na Bíblia foram demônios. Ficaria você feliz por ter uma fé parecida com a dos demônios? O demônio implora para Jesus, deixa a gente entrar naqueles porcos. E sabe o que é interessante? Jesus disse não para o rapaz e sim para os demônios. Vão. Eles foram e mataram
aqueles porcos. Por quê? Porque toda fé demoníaca termina em morte. Se a sua fé mata a fé de alguém, é demoníaca, não de Jesus. Se a sua fé produz a morte das relações, não é de Jesus, é demoníaca. A fé que vem de Jesus é a fé que levanta, que dá vida, que atinge vidas e liberta vidas. Se é de Jesus, melhora a vida da gente. Amém? Deu para entender? 2.2, ele fala sobre o servo, olha que interessante, tem poder sobre a natureza. Ele acalma uma tempestade, no livro de Marcos também, ele seca a figueira. São exemplos do que até mesmo a natureza estava sob o domínio do poder de Jesus. Ou seja, é Marcos integralizando essa obra de Jesus, que ele atinge gente, atinge os demônios, religião espiritual, atinge a natureza também. Interessante que em Marcos 4:41, a visão do seu senhorio sobre a tempestade levanta uma questão repleta de espanto. Os discípulos olham e perguntam assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa cena, para mim, é uma das cenas mais bonitas do lidar de Jesus com os discípulos. Rapidamente, só para vocês terem uma ideia, imagina isso daqui, os discípulos estão ali, pescadores, no mar, e eles sempre tiveram problemas com as águas. Você nunca vai ver na história de Israel um grande navegador, tiveram problemas com as águas, acreditavam nos mitos do fundo do mar. Agora imagina isso aqui, eles estão no meio, numa madrugada, começa uma tempestade naquela região por causa dos ventos que dava na cadeia de montanhas, e de repente Jesus vem andando por cima das águas, né? Imagina, é cruel, é complicado. Agora imagina nesse nível que é pior ainda, os discípulos estão com Jesus no barco, de repente começa uma tempestade, e quando olham para o barco, Jesus está dormindo. Eu não sei qual que é pior, se Jesus vinha andando em cima das águas, que aumenta ainda mais o medo do que vem de baixo, por isso que eles gritaram fantasma, ou Jesus no barco e dorme. E aí fica aquela grande crise, acorda ou não acorda ele? Né? Pensa, eu imaginaria isso, acorda ou não acorda? Jesus trabalha tanto, prega demais, fala para tanta gente, viaja, às vezes não tem tempo nem de descansar. Agora que ele conseguiu aquela dormida, aquele sono, Jesus estava no chamado sono de solteiro. Sabe aquele sono que você tem até ter seu filho? Depois que seu filho nasce, nunca mais você tem, não é? O sono de solteiro. Jesus está naquele sono tranquilo, profundo, de solteiro. De repente, vem uma tempestade, aquela coisa toda, eles tentando de tudo. Eu acho fantástico isso. Os discípulos tentando, à base das técnicas deles, lidar com uma coisa que estava além do limite. Tenta imaginar essa conversa aqui, Por exemplo, João dizendo para Pedro assim, quantas vezes você já viajou por esse mar? Você conhece isso aqui como a palma da sua mão? Quantas técnicas a gente tem? Vamos criar um movimento, alguma coisa, de modo que quando Jesus acordar, a gente conta para ele, mas não mexe com ele. Eles tentam de tudo, mas quando eles veem que não dá mais, aí é que chamam Jesus. Eu não sei se você já acordou uma hora antes assim, quando alguém te acorda com tudo. Não é ruim? Até você saber onde você estava há um tempo, né? Jesus levanta nessa dimensão. Sabe o que ele faz? Conversa com os elementos. Mar, o que é isso? Aí o mar calma. Para, vento. E o vento aquieta. Aí que é legal. Porque enquanto a tempestade é fora, eu tenho técnicas para lidar com ela. Só que agora a tempestade que Jesus tira do mar, vem para a mente dos discípulos. E aí começa o problema. E agora? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora a tempestade está dentro. Fora a gente tem técnica, dentro a gente não sabe como faz. Ou seja, Jesus não é um produto que a igreja domina e sabe como vai agir. Ele é misterioso, surpreendente, está acima de tudo e de todos. E nada, nenhuma tempestade na nossa vida pode de algum modo nos levar a ser destruídos se Jesus estiver conosco. Se Ele estiver no nosso barco, Ele determina os ventos e as tempestades. Ele é o Senhor que acalma tudo. Fundamental entender isso. 2.3, o servo curou enfermos e ressuscitou mortos. Interessante que Jesus curou os mais variados tipos de enfermidades, do corpo e da alma. Aí lá em Marcos 5, 21 a 24, 35 a 43, ele ressuscita a filha de Jairo. Nem a morte tinha esse poder sobre Jesus. Eu acho tão bonito o fato de Jesus chegar e lidar com esses jovens no sono da morte. A filha de Jairo, Lucas vai falar que ele ressuscita o filho da viúva de Naim, jovem. É interessante isso de que, olhando para Hebreus 13:8, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, significa para mim uma esperança tremenda, de que apesar da juventude da nossa época estar literalmente morta, se Jesus ainda é o mesmo, Ele ainda pode ressuscitar jovens no sono da morte. Jesus ainda faz isso. E é interessante ver como Jesus lida com isso. Ele cura e sai de fininho, expulsa demônio e manda não falar, porque não quer que a ênfase seja marqueteira. Ele ressuscita alguém,
mas também manda ficar quieto. A lógica de Jesus é: eu quero que vocês saibam que estou mexendo com coisas que vocês não fazem ideia, mas não quero transformar isso apenas num jogo de poder e de dinheiro, de fama e da sedução rasteira do mercado. Eu quero que vocês entendam que andar comigo é abrir portas de vida. A gente vai andando e vai levantando do caminho os paralíticos, vai curando os cegos, vai libertando dos demônios, vai tirando do poder da morte. Ou seja, andar com Jesus é perceber que a estrada de onde veio era escura, mas vai clareando à medida que ele anda. Andar com Jesus é espalhar vida a cada passo, porque a obra do servo é servir. Quem não serve, não serve. Não é? Para terminar, ponto 3 aí, o perdão dos pecados. E olha que tremendo. 2 realidades se destacam quando a gente fala disso. Primeiro, Jesus foi médico não apenas do corpo, mas também da alma. E segundo, Jesus é o único que tem poder para perdoar para sempre todos os pecados. Vou fazer uma pergunta muito séria e simples. Você que está aqui agora, essa manhã, você de fato crê que Jesus perdoa todo e qualquer pecado? Melhor, fazer uma pergunta diferente. Você crê aqui essa manhã, de verdade, que Jesus é capaz de ressuscitar um morto 4 dias depois, tipo Lázaro? Você crê nisso? Então não tem nada que Jesus não possa fazer de acordo com a sua fé. Não é verdade? E por que é que às vezes a gente fica tão destruído por coisas tão menores do que isso? Não é estranho isso? Não parece um jogo antilógico? Por exemplo, Deus nos perdoa. Dificilmente é a gente se perdoar. Esse é o inimigo mais complicado, porque que Deus perdoa, a gente perdoa. O problema são os níveis de perdão. Deus nos perdoa de tudo, amém. O problema é a gente se perdoar, ou a igreja perdoar a gente, né? Já percebeu que às vezes Deus perdoa, mas a igreja não esquece? Ou Deus perdoa, mas a gente faz questão de não perdoar, não se perdoar, que é mais difícil? Quer ver uma coisa interessante? Ele colocou aí, a graça do servo alcança o indivíduo. Olha que interessante, em Marcos, no capítulo 2, versículos 1 a 12, Jesus cura o paralítico que desceu pelo telhado de uma casa. Olha para mim aqui, deixa eu mostrar uma coisa fantástica. Já pensou essa cena? 4 amigos que estão com um amigo, um quinto amigo no caso, paralítico. E eles tentam a todo custo levar esse rapaz até Jesus. Tem um desespero neles. Isso aí, das duas uma, ou é uma amizade muito forte, de fato, ou tem então, quem sabe, aí um problema entre eles, quem sabe um acidente entre eles, de modo que essa culpa pelo indivíduo estar assim o leva a fazer o desesperador até chegar ele até Jesus. Só que quando eles chegam na casa que Jesus está, a casa está lotada, não tem como entrar. Então eles simplesmente pegam na casa de alguém que não é a deles, destelham a casa, tem toda uma logística, tem um ato de engenharia aí, para subir até lá. Quem é engenheiro sabe aí, tem todo um movimento. Ou seja, esse é um milagre de mão dupla, não é? É um milagre que acontece no indivíduo e também nos indivíduos. É um milagre até de generosidade. Alguém está destelhando a minha casa e eu deixo. De repente tem todo um movimento lá e baixam perante Jesus. Que cena fantástica. O que desce do céu agora não é a perfeição, é o imperfeito. É o cara quebrado, o cara que não anda, que veio porque alguém trouxe. Você sabia que geralmente, do ponto de vista da fé, assim que você chegou até Jesus, alguém te trouxe aqui. Todo quebrado, marcado pelo pecado, nem andar podia. Aí quando chegou perto de Jesus, olha para mim, lembra da tradição que eu falei, o tradicionalismo? Os tradicionais da época acreditavam que você tinha sempre esse tipo de enfermidade, deformidade, alguma coisa do tipo, era símbolo imediato na carne do pecado. Tanto que em João capítulo 9, eles veem um cego de nascença, os discípulos perguntam, quem pecou para ele nascer desse jeito? Ele ou os pais? Tinha aquela mentalidade de que errou assim muito feio, teve um problema muito grave, é problema de pecado. São os caçadores de pecado e eles nunca deixaram de existir. Experimenta contar aqui um testemunho errado, que deu problema, que nessa semana você só passou por crise, você foi demitido, alguém na sua família está com câncer, e eu te garanto que alguém vai te dizer lá fora, isso aí é pecado, irmão. Essa coisa existe entre nós até hoje. Só que Jesus desmontou isso. Olha para mim para você glorificar. A Bíblia diz que baixaram um homem na presença de Jesus, sabe o que Jesus falou para ele? Perdoados estão os teus pecados. Imediatamente os fariseus começaram, mas o que é isso? Quem que esse homem pensa que é para perdoar pecado? Olha a lógica de Jesus. Se ele está desse jeito, porque tem um monte de pecado, eu perdoando os pecados e ele continua paralítico, lógico, o pecado não tinha nada a ver com a paralisia dele, não é verdade? Num único ato, Jesus desmontou toda uma teologia, uma tradição. Ainda olha para eles e diz assim,
Qual que é mais fácil? Como se fosse fácil qualquer um dos dois. Qual que é mais fácil? Dizer perdoados estão os teus pecados ou dizer para ele levanta e anda? Não é fácil nenhum dos dois, mas para Jesus é. Ele perdoou os pecados, levantou o homem e fez uma cura tripla. Curou da tradição, curou da alma, porque ele antes de curar o homem ele diz filho. Paternidade, relacionamento. Ele curou da tradição, curou da alma e curou da paralisia. E quando cura da paralisia, é tremendo. Ele está dizendo assim, ó, a partir de agora, porque você é meu filho, você tem a autoestima devolvida. Você vai para o banheiro quando você quiser, você vai para os lugares onde você quiser, porque agora não precisa que ninguém te leve. Nunca mais vai destelhar a casa de ninguém. A partir de agora, as suas pernas levam você por onde você for. Eu te curei de você, do povo, da história, da tradição e da vida. Vai viver. Essa é a igreja. Olha que coisa bonita que é isso. A graça que integraliza tudo. Aí para fechar, olha que interessante no 3.2 aí, ó. A graça do servo alcança todos. Se você olha em Marcos, tem uma coisa que é bonita em Marcos. Marcos amplia o conceito desse servo em todos os lugares. Ele atinge todo mundo. Ele visita outros territórios. No texto que nós lemos, ele fala, vou para outros lugares aí, ó. Tem mais gente precisando. Mestre, está todo mundo te esperando lá. Eu sei, mas tem mais gente precisando em outros lugares. E aí ele viaja, ele vai atrás de outras pessoas. Ele fala com homens, mulheres, judeus, gentios, escravos, livres. É uma graça universal que atinge a todo mundo. A lógica de Jesus é tremenda. Não há ninguém que em algum lugar que esteja sofrendo que o meu serviço não atinja. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não vim para um processo seletivo de raça. Eu não vim para esse e aquele não. Eu vim para todos. E é exatamente por isso que nós aqui no Brasil hoje podemos adorar a Jesus, porque Ele também veio para nós. E nós hoje podemos glorificá-lo pelo que Ele é. Que o nosso serviço não seja um serviço para aqueles que a gente gosta, mas para aqueles que precisam. Amém? Fica de pé, por favor. Quero que você guarde no seu coração como é importante a gente ter um serviço baseado no serviço de Jesus. Quando isso acontece, o nosso servir não é um servir rasteiro, interesseiro, um tráfico de influência. É um serviço que atinge qualquer um, todos. A viúva, o órfão, o necessitado, aquele que precisa. Qual é a lógica principal do servir de Jesus? Serve porque ama e serve porque é. Ou seja, se tem uma coisa que você tem que ser para fazer, é servo. Só serve quem é servo. Não dá para você fazer o serviço sem ser servo. Você só consegue fazer se você for. E é exatamente por isso que a gente está aqui essa manhã. Para que Deus nos leve a ser aquilo que de fato Ele quer que sejamos. Amém? Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado por cada um dos teus servos que estão aqui. Nós somos teus servos e estamos a teu serviço. E precisamos cada vez mais nos conscientizar do alcance desse serviço. De que em nenhum momento, Pai, nós estamos aqui para fazer uma guerra de propaganda. Que não estamos aqui apenas para um nível de conhecimento ou de poder. Mas estamos aqui, Pai, para servir com o melhor da vida, do coração, do amor. Que o nosso serviço testifique do Senhor em nós. De modo que cada abraço nosso seja teu abraço. Cada cura produzida de algum modo por nós, seja por causa de Ti, para o Senhor e para a Tua glória. Livra-nos da tentação de nos transformarmos numa igreja nossa e não Tua, e que sejamos cada vez mais Teus, porque é isso que precisamos ser. Que nunca percamos de vista o Senhor como nosso modelo, nossa referência, nosso alvo, nosso horizonte. Obrigado por tudo e por cada servo e serva Teus aqui essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor.